poder de Deus. Diga, eu estou cheio do poder de Deus. Amém. Amém. Cadê o aplauso ao Senhor? Amém. Vamos aí logo para a palavra, porque nós temos só 25 minutos para a palavra. Quem teme a Deus é guardado. Quem crê nisto? Aleluias. Então você não vai ficar com medinho, né? De sair no escuro, de sair de noite. O Deus que está durante o dia é o mesmo Deus que está durante a noite. Deus falou: nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole à meia-noite. Diz que tudo isso cairão à nossa direita e nós não seremos atingidos. Quem teme a Deus é guardado. Hebreus capítulo 12, versículo, a nova versão, a NTLH. NTLH. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Quem teme a Deus, deixa eu cumprimentar aqui as audiências das rádios, dos aplicativos, Facebook, YouTube, toda a nossa família, a instituição que está nos acompanhando aí, pela rádio, programações, que sejam todos bem-vindos. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, sejamos agradecidos. Por que eu vou ser agradecido, pastor? Pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Então diga, eu agradeço, porque eu recebi algo, está dentro de mim, que não pode deixar nada me abalar. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade. Porque as pessoas pensam que adorar a Deus é de qualquer jeito, desorganizado, bagunçado. Um levanta o pé, outro abaixa a orelha, outro rola, outro grita, outro geme. Irmãos, uma igreja, assim, ó, vamos levantar as mãos, a igreja. É assim que é o céu. No céu não tem ninguém sapateando e o outro rodando e o outro batendo palmo, o outro saltando, não. No céu há uma harmonia. O céu é um lugar organizado. Quando nós já adoramos aqui em organização, em ordem, nós estamos ensaiando para o céu. Quem não aprender esse ensaio não vai participar lá em cima. Você imagine todo mundo com a mão para cima e eu sapateando, dando a dança do toureiro. Não tem isso, irmão. Não existe isso no céu. Então nós temos que entender que há uma ordem. E por isso que ele fala: adoremos a Deus de um modo que o agrade. Como é o modo que agrada? A igreja tem um pastor, a igreja tem uma liderança, a igreja tem uma voz que comanda, que fala, e as ovelhinhas do Senhor se juntam a esta voz. Então quando ele diz, adoremos a Deus de um modo que o agrade. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, e não é do nosso jeito. Diz a história que eles estavam levando a arca de Deus, onde manifestava o poder de Deus, para um outro lugar, e de repente a arca tombou. Aí o cara, pensando em ajudar, sabe, proteger, aí tocou no lugar onde ele não podia tocar. Diz que quando eles tocaram, eles morreram, porque eles quiseram fazer do jeito deles, e não é do jeito deles. Só podia tocar na arca os sacerdotes, e eles não eram sacerdotes, então eles não podiam tocar. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. Por isso que diz, adoremos a Deus de um modo que o agrade. E como é que você vai saber o modo que agrada? Quando a gente lê aqui, você aprende aqui, e você vai saber aí como que agrada. Então diz, adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e com temor. Diga, com respeito
e com temor. Para mim, essas duas palavras para mim, elas estão uma dentro da outra. Quem tem respeito tem temor. Para mim, isso aqui é uma palavra só, com respeito e temor. Vamos orar. Glórias ao teu nome, Senhor, porque nós entendemos que o que te agrada, Senhor, é te servir de uma maneira correta e ordeira. Porque o nosso culto é um culto racional, não é um culto irracional. E é por isso que nós nos reunimos aqui, temos o Espírito que nos conduz, que nos guia, que nos fala e que nos mostra qual é a maneira correta para te agradar, para te agradarmos e vivermos com temor e respeito ao Senhor. Deus, usa minha vida, fala através da tua palavra aos teus filhos, e o povo santo diz amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, santos. Nós estamos tratando sobre o temor a Deus. E eu tenho repetido, pelo menos nas introduções dessas mensagens, que temer a Deus não é ter medo de Deus. Servamos a Deus com santo temor. Ali fala respeito e santo temor. E temor. Então, Deus quer que eu e você, nós tenhamos um relacionamento com Ele. Mas isso não deve ser debaixo de medo. Se você não levar na encruzilhada a galinha, sabe, o ovo choco e a cachaça e o charuto, vou te alejar. Você sabe que tem deuses que fazem isso com seus servos. Quem sabe disso? Se você não rezar às 3 horas da madrugada, eu vou tirar o emprego do seu marido. Deus não quer esse tipo de relacionamento. Deus não quer se relacionar com a gente debaixo que eu tenha medo dele. Deus quer que eu o ame. Olha como é que nós começamos ali o versículo. Cadê, irmã? Por isso, 2 vezes ele cita: por isso sejamos agradecidos. Passa à frente. Sejamos agradecidos. Viu? Então, o relacionamento com Deus não é medo. Não é medo. Eu disse aqui nos cultos primeiros, logo nos primeiros, que nós, filhos, temos uma imagem de Deus através dos nossos pais, principalmente o pai, a figura do pai, o homem. Se um filho tem um pai que é ausente, sabe, que não liga para nada, que é bêbado, é drogado, xingador de palavrão, que maltrata a esposa, quando um filho vê aquilo ali, porque nós não vemos a Deus. Então, nós temos a autoridade, a figura da autoridade do pai, como se representasse Deus. Então, todos os filhos que tiveram péssimos pais, como foi o meu caso, péssimo pai, como foi o meu caso, eu tinha um relacionamento com Deus à distância, porque eu achava que Deus era igual ao meu pai. Não ligava para mim, não me importava comigo, não me amava, só me pôs no mundo só para dizer, se fosse agora eu dizia só para ter a selfie, né? Porque você sabe que hoje as mães põem filho no mundo só para ter a selfie. Não cuida, não amamenta, não abraça, não beija, só tira a selfie, depois bota para as escolinhas da vida, bota lá para as creches da vida e só serve para nada. Então, quando você tem esse relacionamento com a figura de autoridade, que é os nossos pais, que é a primeira figura de autoridade que nós conhecemos, quando nós nascemos, é a figura do pai e da mãe. Quando esse relacionamento entre filho e pai, filho e mãe, é de medo, minha mãe me traz pavor, meu pai me traz terror, essa pessoa vai ser
tremendamente frustrada, vai ser tremendamente doente. Vai ter que haver uma lavagem da palavra na mente dessa pessoa, para que ela possa desvincular a imagem terrena do homem, papai e mamãe, para ter uma imagem real de quem é Deus. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, mesmo nós sendo pecadores, Ele nos amou. Então, diz que Ele já fez a parte dele, demonstrando o seu amor para conosco. E nosso tema de hoje é dando continuidade do temor a Deus, que temor a Deus, eu já disse, vou só repetir aqui, né? Que essa já é sentimento de respeito profundo e reverência. Isto que deve ser o meu relacionamento com Deus. Eu tenho que ter um respeito por Deus. Por que o pastor Pedro não gosta de mentir e não mente? Pastor, o senhor não mente? Eu abomino a mentira. Por que o senhor abomina a mentira? É tão prático. A maioria dos seres humanos mentem. Irmão, quando eu minto, eu me associo ao diabo. Quem é o pai da mentira? Qualquer cascata que se conta, qualquer vantagem que se conta, que diz que é e que não é, isto é eu me filiar a um outro pai. Por isso que Jesus falou para aqueles judeus que eram religiosos, que pulavam, gritavam, diziam que eram de Deus, e Jesus falou: vocês têm por pai o diabo, porque vocês gostam da mentira. Então você e eu temos que ter na nossa mente que Deus está em nós mudando o nosso caráter. O tema de hoje é: quem teme a Deus é guardado. Agora, o livro de Hebreus, no capítulo de número 1, ainda na mesma versão, tá, irmão? Vamos focar só nessa versão aí. Versículo 14, olha ali, Hebreus 1,14, diz assim: então, o que são os anjos? Olha aí, perguntando, o que são os anjos? Aí ele diz: todos eles, os anjos, todos eles são quem? São quem? Espíritos que servem a quem? Então, vamos de novo, vamos devagar. A gente não temos pressa, nós temos ainda 16 minutos. Então, quem são os anjos? Quem são os anjos? Todos eles são espíritos que servem a quem? Agora, os quais ele envia para guardar os que vão receber. Você vai receber a salvação? Você não é um herdeiro da salvação? Quem são os anjos? São servos de Deus, os quais Deus enviou para quem? Para ajudar os que vão receber a salvação. Então, quem é que ajuda o povo de Deus? Então, quando você quiser ter o socorro, pode ser qualquer coisa, irmão. Eu me recordo de pessoas me devendo, né? E a gente sempre fala coisas boas na minha casa. Eu e minha esposa, nós temos a nossa língua afiada com Deus, com o céu. Nunca sentamos na nossa mesa para comer na cadeira, para almoçar, jantar, tomar café, sozinho, eu e minha esposa ou com filhos, para a gente falar mal de Deus, de alguém, mexer com a igreja, falar mal da igreja, comentar, fazer comentário de quem quer que seja negativo. Por que eu não faço isso? Porque eu sei que esses anjos aí, que são servos de Deus, que são enviados para ajudar os que vão receber a salvação, eles estão ali me assistindo. Você não está sozinho. Nunca você, quando Jesus falou assim: eu nunca vos deixarei só. Quando ele diz isso, ele diz que ele deixou algo para te guardar. Então, se ele deixou os anjos para me guardar, pastor,
Não, graças a Deus, então eu tenho um anjo, está tudo bem, glórias a Deus. Então eu xingo meus palavrão, falo do jeito que eu quero, não temo a Deus, não respeito a Deus, e o anjo está lá. Isto pensa quem não conhece a palavra de Deus. Quando eu não conheço a palavra de Deus, eu acho que todo mundo tem um anjo da guarda, como dizem os católicos. Ou seja, quando você era católico, quem já foi católico aqui? Então, era essa a nossa frase. Todo mundo, quem já ouviu isso? Anjo da guarda. Quem já ouviu essa palavra? Anjo da guarda, anjo da guarda. Tinha até uma oração para o anjo da guarda, né? Que orava para o anjo da guarda. Então, eles achavam que todo mundo tem um anjo da guarda. E quando eu consultei a Bíblia, em uma das palavras de Davi, no Salmo 34, olha lá, 34:7, essa é um salmo. Irmão, se você não leu ainda, lê em casa. Lê, que é lindo demais, poderoso. Você acaba de ler esse salmo, você sai saltando de alegria, você sai com uma confiança que teu dia vai ser abençoado, vai ser guardado, não vai te faltar nada para aquele dia. É para aquele dia, irmão. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, viva hoje. Você dormiu ontem, acordou hoje, está acordado? Está vivo? Dê glórias a Deus. E amanhã, pastor? O amanhã pertence a Deus. Se Ele quiser nos dar esse presente de estarmos com os olhos abertos, nós vamos estar com os olhos abertos, dando glória a Deus. O anjo do Senhor fica em volta de quem? Daqueles que o temem e os protegem do perigo. Então o anjo do Senhor fica em volta de quem, irmãos? De qualquer um. Então o nosso tema é: quem teme a Deus é guardado. Pastor, eu não vou no culto de noite, porque tem muito ladrão. Ladrão tem de noite, ladrão tem de dia. Tem ladrão, não posso falar, que se eu falar eu vou preso, né? Tem ladrão, até lá, aquele lugar onde deve, não. Entendeu? Entendeu, né? Vai dar tiro em mim, irmão? Tem ladrão até na igreja, irmão. Tem pastor ladrão. Então, ladrão tem em todo lugar. Então, se eu vou deixar de viver por causa de ladrão, então eu não vou levantar. A pessoa, pastor, não, igual quando estava na pandemia, né? Não vou porque vou morrer. Você vai morrer em casa. Quantas pessoas? Nós temos um irmãozinho aqui, maravilhoso, foi tomar banho e ficou lá no banheiro morto. Quem que se lembra dele? Aqui, beijou a gente de manhã, foi para casa, tomou banho e pum, foi embora. Então, para morrer não precisa de um ladrão, só precisa estar vivo. É vivo. Então, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Então diz que esse anjo fica em volta e ele me guarda. Nessa versão aqui diz: o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os teme e os livra. Versículo 8. Vamos ler, vamos ver até a gente chega aqui. Procure descobrir porque vocês mesmos, como o Senhor Deus é bom. Feliz é aquele que encontra segurança nele. Encontrou segurança nele? Ele é a tua segurança. Amanhã o pãozinho de cada dia vai estar na tua mesa. Amanhã você vai recolher o dinheiro que você precisa para pagar a tua luz, tua conta. Vai chegar. Aquela prestação que você fez de 10 vezes, você vai pagar. Você vai pagar. Você vai pagar. Feliz é aquele que encontra segurança nele. Que todos os que se dedicam a Deus, os que se dedicam a Deus o temam. Pois aqueles que o temem, nada tem falta de
nada. Pois aquele que o temem não tem falta de nada. Vamos dizer, irmãos, quem teme a Deus não tem falta de nada. Quem almoçou hoje? Tomou café? Tomou banho? Água quentinha, né? Que bom. Você vem abençoado. Água quentinha. Jesus, como eu sou um abençoado. Como é bom temer a Deus. Olha, diz que não tem falta de... Ah, pastor, mas está me faltando tudo. O que está te faltando? Fala para mim. Está faltando, sabe, meus filhos se converterem. Isso aí não é você, irmão. Está faltando nada. Você já está perfeito. Agora, esse assunto com os teus filhos, com a tua mulher, com o teu marido, com a tua mãe, com o teu pai, é outro assunto. Isso é outro assunto. Isso aí não é você. Você é você. O trato que ele tem é com você. Vê que ele matou os 10 filhos de Jó. Tirou todos os bens de Jó. Mas depois ele deu o dobro para Jó. Ele faz isso. Ele faz. Porque ele conta a história de Jó, né? Um homem temente a Deus que se afastava do mal. Que todos os que se dedicam a Deus o temam. Você se dedica a Deus? Você sabe, você tem que ser um homem dedicado a Deus. Você sabe o que é alguém dedicado a Deus? Alguém que foi consagrado para Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Paulo falou, eu não posso pegar o meu corpo e me envolver com uma meretriz. Ou seja, eu não posso pegar o meu corpo e envolver ele com o pecado. Porque esse corpo aqui já não é meu mais. Ele comprou. Ele diz, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Então quando você teme a Deus, quando você se esforça, porque há um esforço, amado. É fácil você temer não sei se eu posso falar isso, um negão, bravo, com bração assim, que vai te dar um murro na cara, te arrebento. Claro que é fácil você temer esse cara, grandão, fortão, você está vendo? Agora, temer a Deus que você não vê, você só ouviu falar das maravilhas de Deus. Esse é o problema do cristão frio, porque o cristão frio só ouve falar das maravilhas de Deus. O quente, ele vive as maravilhas de Deus todos os dias. Todos os dias ele vive. O frio não, o frio só conta a historinha dos outros. Ai, mas que Pedro andou nas águas, que João não sei o que Paulo não sei o que. E você, meu irmão? Eu ainda estou esperando o quê? 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 100 anos de igreja, 90 anos de igreja, 10 anos, 5 anos, 8 anos de igreja, ainda está contando histórias de envolvimento com Deus. Cadê as tuas experiências? Aquele momento que você se dedica a Ele. Este momento aqui, amado, você tá recebendo de Deus algo extraordinário. Você não está percebendo o que está acontecendo quando nós nos reunimos aqui. É algo espiritual. Você não fica vendo fumacinha rodar, luzinha piscando. Algo que está sendo trabalhado dentro de nós. O poder de Deus, ele trabalha dentro de nós. Você vai sair daqui sabendo, eu sou guardado. Eu temo a Deus, eu respeito a Deus, tem um anjo comigo que me leva, me traz de manhã, de tarde, de noite. Eu não vou deixar de viver por causa de nada. Por isso que há 365 vezes é dito na palavra de Deus. Sabe qual é a frase? Não temas. 365 vezes a Bíblia fala: não temas, não tenha medo, eu estou contigo. Então, temer aquele que mata e lança no inferno. Aos outros, irmãos, os outros têm que olhar para nós e falar: esses aí andam com Deus, esses aí
tem o brilho do Espírito Santo. Com esse ninguém pode se meter. Esses são o povo de Deus. Você está crendo nisso, irmão? Diga, eu sou povo de Deus. Diga, trevas, me respeite, que a luz chegou. Diga, a luz chegou. Irmão, você sabe onde está o interruptor da luz ali? Irmão que está aí na portaria, sabe onde está o interruptor da luz? Quem sabe? Para apagar ali, irmão, no relógio. Sabe onde está? Fala lá, irmão, vai lá no relógio. Do interruptor da luz, hein? Da luz. Vai. Paga, irmão. Não, só a luz, irmão. Se pagar geral, eu te dou um tiro, você cai duro aí. Não sabe, vai ver? Não sabe, não. Ninguém sabe, né? Não, não sabe também. Deus não sabe. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Agora vocês vão ver só no próximo filme. Assim seja, assim disse o Espírito. Essa é a vontade de Deus.